Olá, amigos da TVL, nós estamos começando aqui mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. Estamos recebendo aqui nos estúdios, com muito prazer, o vereador Alexandre Matias, do PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão, uma satisfação poder estar novamente aqui conversando com você, com a nossa comunidade blumenauense. Então, os vereadores, as pessoas falam que os vereadores trabalham nas terças e nas quintas, o que não é verdade, né? Os vereadores atuam aí numa pauta bastante grande todos os dias da semana e além das sessões ordinárias, que essas sim são as terças e quintas-feiras, eles fazem um trabalho de acompanhamento, de participação de diversas comissões legislativas permanentes e também comissões temporárias aqui da casa. No caso, o vereador Matias, ele é membro e participa aí da Comissão de Agricultura, não é, vereador? Participo da reunião da Comissão de Agricultura, tratamos de temas importantes aqui para a nossa cidade, com relação à agricultura, principalmente na região da Vila Itopava e na região sul da cidade, e buscamos sempre, junto ao Poder Executivo, junto à FAEMA, junto à Diretoria de Agricultura, também soluções para casos que acabam recorrendo junto à Comissão de Agricultura. Uhum. E essa comissão também passa em todos os outros projetos da casa, né? Todos os projetos da casa passam, são analisados, então é extremamente importante, como você colocou, não é só a questão da sessão ordinária, que acontecem nas terças e quintas no período vespertino, mas também nós temos aí uma pauta repleta de outras comissões, dentre essas, como você colocou, que eu faço parte de Agricultura e também faço parte da comissão que trata com relação às obras da BR-470. Esta é uma comissão temporária. De vereadores, né, que atende, que acompanha aí as obras de duplicação da BR-470 aqui no entorno da cidade de Blumenau. Os vereadores estão acompanhando de perto esta obra, que é muito importante. Há muitos anos existe a reivindicação da nossa comunidade, a obra está atrasada e acaba causando transtornos aí à nossa comunidade. Como é que está essa questão da BR-470, vereador? Olha, Marcão, esse é um assunto muito sensível aqui para a nossa região, né? Não só com relação às constantes mortes que vêm acontecendo em função dessa BR não ter uma maior segurança. Até recentemente, nesse final de semana, perdi um amigo ali na BR-470 em função da obra não estar duplicada e também, obviamente, a gente não pode tirar também a responsabilidade dos condutores, que mesmo com todos os acidentes que já foram ocasionados em função do álcool e da direção, mesmo assim são constantes os flagrantes de motoristas que ainda fazem uso do álcool e se colocam na BR-470. Então a gente, obviamente, que tem que trabalhar para que essa duplicação aconteça o mais rápido possível, para a gente trazer segurança para a nossa gente. Aqui são vários os casos de pessoas que têm aí familiares, amigos que infelizmente sofreram um acidente na BR-470 e também não podemos deixar de lembrar da questão econômica, né? São várias as empresas que deixam de se instalar aqui no nosso município ou até na região pela dificuldade de escoar a sua produção até a BR-101, né? E consequentemente até o porto, até o aeroporto. Então nós temos que batalhar o mais rápido possível para que essa obra seja concretizada e que a gente possa, no futuro muito próximo, ter essa obra entregue. A que pé ela anda aqui no nosso entorno? Nós estamos a passos lentos, né? Nós vamos ter a entrega aí agora, parece-me, de 8 quilômetros da duplicação. É um trecho muito pequeno comparado aí ao praticamente 70 quilômetros que é esse trecho que compreende desde lá do Alto Vale até Itajaí, que compreende aqui a nossa região, e que nós estamos batalhando e muito. Nós, da comissão da duplicação da BR-470, propomos uma audiência pública que vai acontecer agora no dia 27 de junho, às 19 horas, aqui na Câmara dos Vereadores, justamente para nós tratarmos sobre esse assunto e tentarmos ainda argumentar algumas situações, trazendo o público para dentro da Câmara, para que eles possam também dar as suas opiniões a respeito da duplicação da 470. Vou dar um exemplo significativo. O túnel da rua Samuel Morse, né, que ainda é um túnel único. Sim. Né? Funciona no sistema Sigapar ali, nos horários de pico o trânsito é bastante intenso e nós, por que não já trabalharmos também para aumentar esse túnel, já aproveitar as obras da duplicação, enfim, são assuntos como esse que nós pretendemos
trazer junto à audiência pública para que a comunidade também dê a sugestão, né, porque ninguém melhor que a comunidade que diariamente vive as questões relacionadas à BR-470 vai poder também dar a sua colaboração com relação ao projeto. Já está marcada essa audiência pública, será no dia 27, é isso? Dia 27 de junho, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Estamos convidando todos os nossos representantes a nível federal, a nível estadual, para estarem presentes, porque é um assunto de extrema importância, como eu disse, não só para Blumenau, mas para toda a nossa região, em função, obviamente, das questões da segurança e também da economia. E essa vai ser uma das últimas possibilidades de algum tipo de alteração, não é, vereador? Exatamente, foi colocado o prazo de até final de junho, né, para que a gente possa sugerir alguma mudança no projeto. Esse projeto que já teve várias alterações, justamente em função disso, de que as pessoas vão sugerindo, e as sugestões são extremamente importantes, porque são em cima delas que pode acontecer alguma modificação que depois, né, a gente não aconteça o que aconteceu, por exemplo, com o trevo da Mafisa, né, que não teve uma ampla discussão e hoje é obrigado a fazer várias adaptações ali, porque acabou sendo feito no sentido oposto. Certo, e será aberto a toda a comunidade? Você vê? Toda a comunidade, fica aqui o convite também, aproveito o espaço para convidar a nossa comunidade blumenauense, também das cidades do entorno, que queiram participar, dia 27 de junho, às 19 horas, uma quinta-feira, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Além dessa participação dos parlamentares nas comissões legislativas permanentes, o vereador Matias, ele tem uma outra missão aqui na casa, uma outra função, que é ser o líder do governo na Câmara. Como é ser o líder do governo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Parlamentar escolhido pelo prefeito para fazer essa interlocução entre o Poder Executivo, que é a Prefeitura, e a Câmara de Vereadores, os demais 14 vereadores, tentando, obviamente, a solução das demandas trazidas pelos vereadores, mas também tendo sempre esse contato próximo, né, levando as informações também do Executivo para os vereadores, e é um trabalho bastante intenso, né? A gente está sempre presente na Prefeitura, participando das ações e também das deliberações pelo Poder Executivo Municipal, e o nosso trabalho é de muita interlocução. Esse eu acho que é o ponto principal da nossa liderança do governo. Exato, e assim, um dos temas latentes, e contou bastante com a participação da liderança do governo, foi justamente sobre o fechamento da URB, porque num primeiro momento, quando falou em fechar a URB, o que a sociedade pensou, poxa, mas vai fechar a URB, 400 e poucos funcionários serão mandados embora, né? Tem todo um problema social que é criado, né? E o senhor foi um dos primeiros que se levantou e contou um pouco da história da URB e o porquê desse fechamento e trouxe essas questões aqui para serem analisadas pelos vereadores. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre seu posicionamento com relação ao fechamento da URB. A URB, infelizmente, ela chegou num ponto extremamente crítico, né? A consultoria agora contratada, ela levantou um valor aproximado de 70 milhões de déficit hoje da urbanizadora. Então, tudo isso foi, obviamente, um acúmulo do processo da administração da URB e que chegou num momento extremamente delicado em que não se tinham mais as CNDs necessárias para que fossem feitos novos contratos de prestação de serviço e também, obviamente, pela incapacidade econômica até da URB de se modernizar com relação à prestação de serviço. Vou dar um exemplo. A URB era responsável, por exemplo, pela roçada na nossa cidade, né? Sempre com poucos ou menos funcionários do que realmente necessitaria para fazer uma roçada a contento, utilizando equipamentos muitas vezes que já estavam obsoletos, né? Roçadeiras, enfim, equipamentos até de EPIs, a maioria dos funcionários com dificuldades. No verão não davam conta, não é? Exatamente, exatamente. Então, todos esses serviços que eram prestados pela URB, eles foram transferidos à iniciativa privada, hoje estão sendo feitos em caráter emergencial pela empresa Hackley, e o mais importante é que também se priorizou de que os funcionários efetivos que prestavam o serviço pela urbanizadora fossem recontratados pela empresa terceirizada. Isso aconteceu em um grande número, né? Só não foram recontratados mesmo aqueles que não aceitaram a recontratação, não quiseram ser recontratados nesse momento. E eu tive recentemente conversando aí com mais ou menos uns 30
ex-servidores da urbanizadora, hoje servidores da RAC, eles estão extremamente contentes porque também a condição de trabalho deles melhorou. Então, ganha o município por ter um serviço de melhor qualidade sendo prestado, ganha também os servidores por agora também terem uma condição melhor de executar as suas funções. Uma outra missão que o senhor trouxe aqui para a Câmara de Vereadores, que foi discutida aí com os parlamentares, aliás, o senhor trouxe, foi discutida e acabou conseguindo aprovação aí, foi da reforma administrativa do governo Mário Hildebrand. Exatamente, como eu estava dizendo anteriormente, é muito importante essa interlocução por parte do líder do governo e nós fizemos esse trabalho junto aos demais 14 vereadores, também contando aí com o protagonismo do nosso presidente Marcelo Lazzarin, que foi extremamente importante junto à administração municipal para que nós tivéssemos a oportunidade de solucionar o maior número possível de dúvidas dos senhores parlamentares com relação a essa reforma. Essa reforma, ao final dela agora, foram extintos 100 cargos comissionados, né, tiveram a junção aí de algumas secretarias, diretorias que antes eram responsabilidade de uma secretaria, acabaram sendo colocadas em outras, enfim. Ao final deste governo, ao final do governo Mário Hildebrand, em dezembro de 2020, com essa reforma administrativa, serão economizados em torno de 14 milhões de reais. Recursos esses que serão reinvestidos na manutenção da nossa cidade, dando a melhor qualidade de vida aos nossos munícipes. A gente fala muito na administração pública, principalmente com o senhor, porque o senhor é líder do governo e está acompanhando de perto essas questões do nosso município. Nós temos aí uma questão bastante complicada também na área da saúde, não é, vereador? Que Blumenau está investindo muito mais do que a lei exige e acaba faltando para outros espaços ou para outras áreas, né? Por lei, o município ele é obrigado a investir 15% de tudo que ele arrecada em saúde. Aqui em Blumenau, Marcão, pela falta do comprometimento e da parceria do governo do estado, o município investe em torno de 32%. Ou seja, 17% a mais do que teria a obrigação por lei. Em recursos, isso estimadamente representa 250 milhões por ano a mais, só esse 17%. Então vocês imaginem, se o governo do estado fizesse a sua parte e investisse o montante que é de sua responsabilidade, isso desoneraria o município em 250 milhões de reais por ano. Olha quanta obra pode ser feita com esse recurso, olha quanta manutenção da cidade pode ser feita com esse recurso. Enfim, nós cobramos isso também do governo do estado. E só para se fazer um comparativo, a grande Florianópolis, a maioria das cidades investe o mínimo. Por quê? Porque 70% de todo o recurso do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, fica concentrado na grande Florianópolis. Os 30% são distribuídos das demais regiões do estado. Então, essa é uma situação que nós temos que trabalhar para que mude e para que Blumenau volte a ter o protagonismo também no recebimento de recursos públicos. Vereador Matias, o senhor esteve em Brasília, né? O senhor esteve lá em busca de recursos, conversando aí a possibilidade de trazer aí um estádio para Blumenau, esteve conversando também no Ministério dos Transportes para saber com relação às obras. Eu quero falar sobre essa sua viagem a Brasília no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Alexandre Matias do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você.
Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade e detalhar aí o trabalho dos vereadores blumenauenses. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Alexandre Matias, do PSDB. Vereador, no finalzinho do bloco eu falava da sua viagem aí a Brasília. Foi uma agenda bastante extensa. O senhor foi aí na busca de recursos, de projetos e de obras aqui para a nossa cidade. Um dos seus objetivos foi foi visitar aí a bancada catarinense, né? Mas também foi em busca de uma possibilidade de trazer um estádio municipal aqui para a cidade. Foram várias as agendas lá em Brasília, Marcão. Nós tivemos lá na companhia também do prefeito Mário Hildebrand, do chefe de gabinete do prefeito, o César Botelho, e nós tratamos, além desse assunto com relação ao estádio municipal, que é extremamente importante, é um projeto que já há muito tempo tramita lá na Secretaria Nacional do Esporte, e que nós precisamos sim ter essa cobrança por parte dos nossos representantes, porque a exemplo de outras regiões que já receberam recurso público para a construção do estádio, e eu não tenho dúvidas que com o estádio municipal o futebol da cidade vai ser fortalecido, porque diante da situação que nós temos hoje, até sem a possibilidade de o futebol profissional jogar no estádio do SESI a partir de 2020, fica bastante difícil se fazer futebol profissional. Eu sempre gosto de utilizar o exemplo de Chapecó, né? Olha só a força que é o futebol da cidade de Chapecó, a chapecoense, na Série A do Campeonato Brasileiro, e tudo isso, obviamente, porque teve um empenho, a participação, a dedicação de vários representantes a nível nacional, estadual, da política, e que deu a condição também da construção do estádio Unicondá, e eu não tenho dúvidas que isso vai fortalecer também o nosso futebol municipal. O senhor esteve lá no Ministério dos Transportes também. Foram várias as agendas, nós estivemos lá no Ministério do Transporte, tratando também de um assunto de extrema importância para a nossa cidade e para a nossa região, que é o balizamento noturno do aeroporto Quero-Quero, e em função de um erro exclusivo da Secretaria Nacional da Aviação, uma emenda parlamentar impositiva do ex-deputado João Paulo Kleinobin acabou não sendo efetivada. E tanto o secretário nacional quanto a sua equipe reconheceram esse erro e estão ainda tentando reverter essa situação para que Blumenau possa receber aí recursos na ordem de R$1,5 milhão para que esse balizamento noturno seja feito e que a gente possa aumentar, né, a quantidade de voos, principalmente depois do período em que o sol se põe, enfim, para que também a gente possa estar recebendo voos com órgãos. Né, que as pessoas, aqui Blumenau é uma cidade extremamente polo de transplantes e que nós temos aí uma dificuldade muito grande na chegada e saída desses órgãos quando assim é necessário. O senhor também buscou recursos aí, pelo menos foi lá em busca de saber como é que está a situação, porque não é diretamente em Blumenau, né? Mas o que acontece lá resolve muito o nosso problema, que é a questão da barragem de José Boatê. Né? Como é que está essa questão da barragem? Como é que foi a sua conversa em Brasília para tentar minimizar essa preocupação nossa? Né? Porque ninguém fala quando não está chovendo, mas quando começa a chover, as nossas vistas se viram lá para José Boatê. Então o senhor esteve lá também, sem chuva, conversando a esse respeito. Nesse momento de estiagem que nós temos que realmente estar batalhando. Nós tivemos a participação e a visita lá na barragem José Boatê em 2017, foi uma grande caravana, se não me engano foram quase todos os vereadores aqui da casa, para conhecer a barragem, e nós podemos também ver o estado de deterioração que está a barragem, né? Hoje ela só pode ser acionada de forma mecânica, não automatizada, e também o impasse entre a comunidade indígena e o governo federal. Então nós fomos lá no Ministério de Desenvolvimento Regional, fomos atendidos pelo ministro Gustavo Canuto, que se colocou à disposição para tentar resolver esse impasse. E é importante a gente lembrar de que a barragem, com as comportas abertas, ela pode dar uma variação de até 2 metros no nível do rio aqui em Blumenau. Então vocês imaginem a importância que é a barragem José Boatê, e ela tem que estar
obviamente sempre com todos os seus equipamentos em dia, para que no momento, como a gente teve agora recentemente, de um grande período de chuvas, né, ela possa fazer a sua função de represar lá um grande número de águas e que essas águas cheguem de forma ordenada aqui ao nosso município, que não vá agravar ainda mais a situação, não só de Blumenau, mas de todas as cidades que estão abaixo da barragem José Boatê. E como é que está essa questão? Ele se comprometeu a vir até Santa Catarina, aliás, ele estará aqui no nosso estado inaugurando a reforma da ponte de Ibirama. Sim. E aí, naquela ocasião, ele se colocou à disposição, ele quer sobrevoar ali a barragem José Boatê, se colocou à disposição também para conversar com o povo indígena, para tentar aí uma solução para esse impasse junto ao povo indígena que já se arrasta por mais de 40 anos, Marcão. Ô, vereador, o senhor esteve lá em Brasília, fez essas visitas aí aos ministérios, mas o senhor também fez uma visita que eu entendo também muito importante, que é justamente a bancada catarinense. Porque no momento em que a gente passa o Pires em Brasília, a gente tem que ter alguém que nos dê guarida, que conheça os meandros de Brasília e que nos leve nos locais certos e que também acabe abrindo as portas lá. E a bancada catarinense está lá a esse serviço também. E como é que está montada a nossa bancada catarinense? Dá para Blumenau, mesmo sem representante em Brasília diretamente, conseguir trazer mais recursos? Olha, Marcão, que bom que tocaste nesse assunto, porque Blumenau, infelizmente, perdeu uma grande representatividade. Perdeu. Né? Nós não temos nenhum representante a nível federal, não temos nenhum senador, nenhum deputado federal, e isso impacta diretamente na vinda de recursos para o nosso município. Essa foi a minha primeira viagem a Brasília e ela aconteceu a primeira vez por um único motivo, porque nós tínhamos aqui em Blumenau um senador da República, nós tínhamos 2 deputados federais e eu levava a eles aqui no município as nossas demandas, as nossas solicitações, não precisava ir até lá. Depois da eleição de 2018, onde nós, como eu falei, nós não temos nenhum representante aqui da cidade, tive que fazer essa primeira viagem lá para visitar, como você colocou, com o Pires na mão, levando as demandas da nossa comunidade, levando os anseios aqui do nosso município, tentando captar recursos a fundo perdido, porque a gente sabe a situação econômica de todos os municípios, e Blumenau não é diferente, e que se nós não tivermos a participação do governo federal, fica muito comprometido a qualquer ação junto ao nosso município. Então a gente estive lá, bati em praticamente todos os gabinetes, falei com vários deputados, deputado Coronel Armando, deputada Ângela Min, deputado Peninha, muito solícito aqui, até pela proximidade, se colocou à disposição, foi até em algumas agendas juntos. Fomos também nos senadores, senador Jorginho Melo, senador Espiridião Amin, também foram solícitos. Enfim, são várias as agendas e também fomos buscar recursos especificamente para a reforma do estádio, reforma do ginásio da escola Lúcia Esteves, a pavimentação asfáltica daquele trecho pequeno ali da rua Norberto Cearaós, que é logo após a escola Lúcia Esteves, né? E também fomos buscar recursos para a drenagem da rua Alfredo Morsch e as suas transversais, que também, quando dá uma enxurrada, sempre é uma localidade que alaga. Enfim, foram esses os pedidos que nós fomos fazer, juntamente com esse que você já falou anteriormente. Senhor, só para encerrar rapidamente, o senhor conseguiu aprovação aí na semana passada de uma lei que interessa diretamente algumas pessoas e que algumas pessoas aguardam isso há muitos anos e que é muito importante, que foi a possibilidade aí de nominar algumas ruas em estágio final aí de regularização fundiária. O senhor conseguiu uma aprovação, ainda não foi sancionado pelo prefeito, mas quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse projeto. Marcão, andando pelas mais variadas regiões da nossa cidade, eu pude perceber que em algumas regiões onde a regularização fundiária ainda não chegou ao 100%, essas pessoas não têm a dignidade de receber as suas correspondências na sua caixa do correio. Pura e simplesmente porque o correio, por não ser uma rua nominada oficialmente, não tem como implementar um CEP. E desta forma ele não consegue entregar na caixinha do correio. Então essa lei, ela visa justamente isso, a gente minimizar esse problema das correspondências que não são entregues e, obviamente, dentro de um critério, essas regiões têm que já estar num estágio final dentro do programa de regularização fundiária
que é a REURB-S, né, e que, dando esse projeto sendo sancionado pelo prefeito Mário Hildebrand, nós vamos ter a possibilidade de nominá-las oficialmente, os Correios vão poder inserir um CEP a essa rua e, consequentemente, essas pessoas vão também poder receber as suas correspondências, as suas contas telefônicas, enfim, na sua residência. Beleza. Já foi aprovado agora a sanção? Isso aí, vamos trabalhar agora para que seja feita a sanção da lei. Vereador Alexandre Matias, obrigado pela sua presença aqui no programa. Marcão, eu que agradeço a oportunidade, a gente está conversando com os nossos munícipes, as pessoas interessadas também no nosso mandato aqui na Câmara de Vereadores. Sucesso. Vereador Alexandre Matias foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.